Olá, eu sou o John Braga, a gente está aqui no podcast e a gente tem uma convidada que ela é gestora com uma experiência muito grande em área social e cultura, coordenou mais de vários projetos em 17 estados do Brasil, né? Trabalhou na parte administrativa e financeira em mais de 30 projetos e ela está, no momento, desde 2015, com uma parte da consultoria na área e, desde 2020, ministrando cursos, oficinas e mentorias sobre lei de incentivo. A nossa convidada é a Natália Simonetti. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom Como dia. É que você está? Tudo bem. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, eu gostaria que você pudesse nos falar um pouco como que foi sua trajetória nesse meio sobre a área de incentivo à cultura, os editais, que você poderia explicar um pouco mais para a gente. Bom, eu me formei em artes cênicas, fiz uma faculdade de teatro, né? Queria ser atriz e tal, aqui na Unirio. E depois de um tempo, eu fui começando a trabalhar com produção, porque eu sempre tive esse perfil, sabe assim, a pessoa numa reunião que faz ata, sabe? Assim, eu sempre tive esse perfil de ser a pessoa um pouco mais organizada, que cuidava um pouco mais ali das coisas. E aí fui trabalhando com produção. E aí, em 2009, eu fui trabalhar numa ONG chamada Escola de Gente. E dentro dessa ONG, eu era responsável por inscrever os projetos nas leis de incentivo, em editais. E aí eu fui começando a aprender. E nessa mesma época, eu me inscrevi num edital para ser parecerista da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. O que é parecerista, né? Além dos funcionários do Ministério da Cultura que analisam o projeto quando a gente inscreve, tem um grupo de pessoas da sociedade civil que passam por um processo seletivo e também analisam esses projetos. Então, eu fui parecerista durante 12 anos e, justamente naquela época que eu também estava começando a trabalhar com o projeto, eu comecei a ser parecerista. Então, eu aprendi muito sobre lei de incentivo, tanto inscrevendo quanto também analisando as inscrições que eu recebia na área de teatro e de livro também. Então, mais ou menos assim que eu comecei. Entendi. Meio que você foi colocada Sim. Nessa função e aí seguiu. Sim, exatamente. Interessante. Agora eu gostaria de saber também sobre um conceito básico, que é o que são leis de incentivos e como ela funciona. A gente sabe que tem muita gente que acaba falando coisas erradas, muito mais por causa do meio político, né, sobre as leis de incentivo, e aí o que você pode explicar melhor para a gente? Bom, a gente tem que pensar assim, num triângulo, tá? Numa ponta do triângulo está o governo. Sim. Numa outra ponta estão as empresas. E na outra ponta estamos nós, a sociedade civil, os produtores culturais, os artistas. A lei de incentivo, ela faz essa triangulação. Então, o governo, ele abre mão de uma parte do imposto que ele arrecada para que essa parte do imposto vá para projetos culturais. E o governo dá a liberdade da sociedade civil e das empresas se articularem e escolherem esses projetos. É claro que isso tem o lado bom e tem o lado ruim. Então, por exemplo, você quer você tem um projeto de audiovisual. Você inscreve na lei de incentivo, esse projeto vai passar por uma análise super criteriosa, super detalhada, e ele é aprovado. Isso não significa que você vai ter o dinheiro. É o que a gente chama de incentivo indireto, de fomento indireto. Você tem o incentivo. E aí, com esse incentivo, você vai bater na porta das empresas para conseguir o patrocínio. A empresa patrocinando o seu projeto, aquele dinheiro que ela colocou no seu projeto, ela tem de desconto no imposto que ela paga para o governo. Por isso que é essa lógica de triângulo. Então, você consegue o dinheiro, o governo ele apoia a cultura, deixando de arrecadar uma parte do imposto, e a empresa também apoia, mas ela tem o desconto no imposto. Então, na grande maioria dos casos, é claro que
tem casos específicos, mas, de um modo geral, a empresa ela não gasta nada para apoiar. Porque é um dinheiro que ela já vai pagar de imposto. Então, para a empresa, é muito bom. E ela patrocinando um projeto, ela pode ganhar ingresso, ela pode colocar a logomarca dela, ela pode fazer sessão para convidado. Então, além de tudo, tem vários outros benefícios. Ela acaba divulgando a própria marca. Sim. Né? Como o dinheiro já ia ser tirado por causa dos impostos, com isso ela meio que acaba fazendo a mesma coisa, sendo que ainda tendo uma divulgação da própria marca, né? Exatamente. É um ganho para todos os lados. É um ganho para todos os lados. E para nós, produtores, é isso. A gente consegue captar o recurso, né, para o nosso projeto, e a chance de depois a gente renovar com aquela empresa, de captar novamente para o ano seguinte ou para um novo projeto, é muito maior também. Entendi. E por acaso tem alguma diferença entre conseguir recursos via lei de incentivo ou editais? Tem. Bom, então a gente tem que voltar um pouquinho... Para explicar sobre os editais. Para explicar sobre fomento. Então, Entendi. o que eu estava falando de lei de incentivo, eu falei fomento indireto, né? Uhum. Que é quando o governo ele não te dá diretamente o dinheiro. Ele te dá o incentivo e você tem que ir no mercado, nas empresas, buscar esse dinheiro, esse famoso recurso. Correr atrás. O famoso correr atrás. Uhum. Existe também o fomento direto, que é mais ou menos como os editais funcionam. Então, eu coloco o meu projeto no edital da prefeitura, por exemplo, e a prefeitura, se o meu projeto passar, a prefeitura me dá aquele dinheiro. Então, eu não tenho que ir atrás do patrocínio. Então, assim, basicamente, essa é a grande diferença entre editais e leis de incentivo. Porém, também existem editais de fomento indireto. Como assim? Você colocou seu projeto na lei de incentivo, ele está aprovado. Uhum. Só que você não conseguiu o patrocínio ainda. Ele está lá paradinho, você está conversando com as empresas, mas você não conseguiu o patrocínio. E aí abre um edital, só que nesse edital, por exemplo, teve mais recentemente o edital da Petrobras, que é esse modelo. Ela exige que o seu projeto esteja aprovado na Lei Rouanet. Então, ela vai... Se o seu projeto passar no edital da Petrobras, ela vai te dar o dinheiro. Porém, você já tem que ter passado pelo processo da lei de incentivo. Então, é um edital de incentivo que passa pelo incentivo indireto. Mas, de modo geral, os editais, se o seu projeto passa no edital, aquele governo, prefeitura, estado ou o governo federal, inclusive, ou aquela empresa já aporta o dinheiro no seu projeto sem você ter que ficar caçando, batendo na porta de várias empresas. É algo um pouco mais garantido. É um pouco mais garantido, mas é mais difícil. Sim, imagino. É mais difícil, porque na lei de incentivo, o projeto... os pareceristas, né, o Ministério da Cultura ou a Secretaria Estadual ou Municipal de Cultura, ela não pode ter juízo de valor sobre o seu projeto. Ela não pode falar que o seu projeto é bom ou ruim. O seu projeto ele tem que cumprir o que está na lei. Uhum. Cumprir o que está na lei, ele é aprovado. Um edital, não. Um edital, o patrocinador que está te dando o dinheiro, ele vai fazer esse julgamento. Se o seu projeto é bom, se ele não é bom, se o do outro é melhor do que o seu, se o seu é melhor do que o outro. Então, a concorrência é mais difícil, mais apertada. Sim, imagino. E quais seriam os primeiros passos que você sugere para quem está a fim de escrever um projeto para poder captar recursos? Bom, é uma prática. Acho que como tudo na vida assim é um exercício, sabe? Assim, talvez aquele primeiro projeto que você vai escrever ainda não vai ficar bom, mas não desiste, não desiste. Você tem que ficar trabalhando nele até ele ficar bom e ir trabalhando em outros. Eu acho que quando você tem uma ideia, tem uma ideia, será que dá para transformar isso num projeto para eu conseguir recurso? Você tem que fazer algumas perguntas básicas, assim. A primeira pergunta é o quê? O que você vai fazer? Você tem que ter isso muito concreto. Então, eu vou fazer um podcast. Ou eu vou fazer uma temporada de um podcast com 5 episódios. Tem que ser concreto. Né? Colocando limites, né? Para ficar mais fácil. Metas, objetivo. Você tem que ter metas. Vamos colocar assim. A segunda pergunta é por quê?
por que fazer esse podcast? Por que ele é importante? Qual é a relevância desse projeto? Não para mim ou para o meu grupo de amigos, mas para a sociedade. Porque vamos lembrar que a gente está falando, na grande maioria dos casos, de dinheiro público. Né? Então, o projeto cultural ele tem que ser relevante para a sociedade. É claro que não precisa ser relevante para o Brasil inteiro. Pode ser ali para o seu bairro, entende? Uma pequena parcela, assim, né? Exatamente. Mas não pode ser uma coisa muito individual, porque senão não faz sentido você pleitear dinheiro público para isso. Então, por quê? Por que ele é importante? Por que esse projeto tem que ser realizado? Outra pergunta é quando? Qual a janela de tempo? Esse projeto vai acontecer em 6 meses, em 2 meses? Ele tem um calendário específico? Por exemplo, é um projeto de Natal. Então, ele tem que acontecer numa determinada época do ano. Né? Outra pergunta é, com quem? Quem é a minha equipe? Quem eu preciso? Então, por exemplo, aqui, para a gente gravar esse podcast, tem você, tem os câmeras, tem o operador de som. Então, tem toda uma equipe que, sem ela e sem os equipamentos também, isso aqui não acontece. E aí a gente chega na outra pergunta, que é o quanto. Né? Quanto que isso custa? E aí você vai colocar tudo no papel. Então, eu preciso de microfone. Quanto custa alugar um microfone? Quanto custa, alugar um estúdio? Quanto custa o valor, a diária ou ao mês, das pessoas que vão trabalhar comigo? Então, primeiro você precisa estruturar isso. Você conseguindo estruturar isso, eu estou falando, parece que é fácil, não é fácil, mas é isso, é exercício. É igual ir para a academia, sabe? No começo é complicado. Você tem que ir lá e fazer. Estruturando isso, aí acho que você já tem um projeto. E aí você pega um edital, uma lei de incentivo. Claro que cada um vai ser muito específico, mas você tem uma base. É o que a gente chama, quando a gente dá aula de projeto, de fazer um projeto que é uma base, e a partir daquela base você vai adaptando para o edital ou para a lei de incentivo onde você quer inscrever. Entendi. E uma coisa que a gente acaba não falando muito, que eu acho que fica muito no imaginar das pessoas, é que você consegue o dinheiro e você acha que você pode gastar com tudo. Né? A gente sempre tem que prestar as contas e falar o que é gasto, o que sobrou, se passou, tudinho, né? Essa é a parte mais séria, porque, assim, como eu disse, de novo, é dinheiro público. Então, a gente não pode gastar do jeito que a gente quiser. Tem esse orçamento, né? Lembra que eu falei do quanto? Então, lá eu tenho locação de microfone, vai custar tanto. Operador de câmera, vai me custar tanto. Esse orçamento ele vai passar por uma análise e ele vai ser aprovado pelo governo. Eu tenho que gastar o que está ali. Se eu precisar gastar mais ou menos, claro que tem exceções, mas eu tenho que pedir autorização para o governo para eu mudar esse orçamento. E, beleza, é só isso não. Então, eu vou alugar esse microfone. Eu tenho que ter uma nota fiscal com o número do meu projeto, o nome do meu projeto, tudo certinho, porque eu tenho que provar que esse microfone eu aluguei para o projeto e não para uma outra coisa, né? Para uso pessoal ou para um outro projeto que seja. Então, tem uma regra, um manual assim, de como você pode gastar. E, quando acaba o projeto, você tem que prestar contas tanto para o governo quanto para os seus patrocinadores. Não só da parte financeira, mas também do que você fez. Eu falei que eu vou fazer um podcast com 5 episódios. Eu fiz? Tá aqui. Eu fiz, são 5 episódios, eu fiz, está aqui. Ou então, não consegui fazer 5 por causa disso ou disso e disso. Aí você tem que explicar o porquê. Ou, não, deu para fazer 7, conseguimos fazer mais do que o previsto. Enfim, você tem que depois provar tudo que você fez. Entendi. E você falou sobre avaliar um projeto, né? O que você acha que é mais importante na hora de avaliar um projeto? É meio que você acabou falando, né? A importância dele meio que para um grupo, uma parcela, alguma parte da sociedade.
Assim, vai depender de quem está avaliando esse projeto. Aí eu não estou falando da pessoa, mas do órgão, né? Então, por exemplo, se é o governo, se eu mandei meu projeto para a Lei Rouanet, por exemplo, que é a lei federal que pessoas de todo o Brasil podem mandar. Eles vão avaliar, por exemplo, a objetividade do projeto, né? Isso, o que você vai fazer, o que você vai entregar, quando, como, quem é a sua equipe, todas essas questões, Sim. Quanto custa, se esse orçamento não está acima da realidade ou se ele não está muito abaixo da realidade, que também, né, se você faz um orçamento muito abaixo da realidade, quem está olhando fala, peraí, como é que você vai fazer o projeto com esse dinheiro? Não dá, né? Ou o contrário, não, isso aqui está demais, assim... A gente tem que lembrar isso. Quem avalia sabe quanto custam as coisas. Não é qualquer pessoa que avalia. Às vezes a gente se engana, acha que a gente conhece mais do que quem está avaliando. E não. Agora, por exemplo, se quem está avaliando é uma empresa que é um edital, que você colocou no edital e a empresa está avaliando, ou você mandou o projeto para uma empresa e ela está avaliando, ela vai olhar sob o interesse dela. Então, assim, o que a empresa vai pensar? Primeira coisa, quem é meu cliente? Como é que esse projeto conversa com o meu cliente? Geralmente, a análise é feita por aí. Então, também por isso, a gente, antes de mandar um projeto para um edital ou para uma empresa, a gente tem que dar uma olhada naquela empresa, entrar no site, estudar um pouco, para a gente também não mandar o projeto para um negócio que não tem nada a ver, porque a gente vai perder o nosso tempo, né? Sim. Agora, também tem um aspecto, por exemplo, de responsabilidade social. Então, tem empresas que, mesmo aquele projeto não falando diretamente com o público dela, Ele tem a ver com os valores da empresa. Tem a ver com os valores da empresa. Então, ela se posiciona como uma empresa responsável socialmente por apoiar aquele projeto que tem um cunho mais social e tal, trabalha numa determinada comunidade. Então, isso também, o que você falou, é fundamental. Entra no site da empresa, lê lá missão, visão, valores, dá uma estudada para ver se o seu projeto conversa com aquilo de alguma forma. Interessante, né? E quais são as opções, os maiores desafios para poder captar os recursos pelos meios das leis de incentivo? Olha, é muito difícil captar recurso. Infelizmente, não é uma coisa fácil. Eu acho que, assim, primeiro que há uma grande concorrência, existem muitos projetos muito bons e todos precisam de recurso para acontecer, então tem uma concorrência grande. Agora, assim, da minha experiência de captar, o grande desafio é um pouco furar essa bolha de chegar na empresa, sabe? De você conseguir que a empresa veja o seu projeto. Porque você geralmente manda um e-mail ou faz um contato por telefone, mas a gente também tem que pensar que quem está sentado lá do outro lado da cadeira não também é o responsável também, né? Não é o responsável. E, às vezes, é uma pessoa que também é muito ocupada. E ela está o tempo todo recebendo projetos e tal. Então, assim, furar a bolha, eu acho que é bem difícil. Por isso que a gente costuma trabalhar com profissionais mesmo de captação de recurso, porque essas pessoas geralmente já têm os contatos, já falam diretamente com as empresas. Agora, eu já fiz uma coisa que deu certo uma vez. Eu tinha um projeto que se chamava Teatro do Saara. Isso foi mais ou menos em 2016, 2017. E aí a gente não sabia como chegar nas empresas, né? Assim, como que fura essa bolha. E a gente criou um kit. A gente fez um kit Saara. Saara, para quem não conhece, é uma região aqui do Rio de Janeiro. É um mercado popular, né? Onde tem várias lojas e, enfim, um mercado popular enorme. Então, a gente... tem ainda é assim, né? Você consegue comprar coisas mais baratas do que se você comprar em lojas comerciais, num shopping, por exemplo. Seria a famosa 25 de março do Rio. Exatamente. Então, a gente fez um kit Saara. Então, a gente comprou uma caixinha, imprimimos o projeto, botamos o projeto dentro da caixinha e o ingresso do teatro custava R$3.
e a gente fez uma pergunta assim na caixinha: o que você compra com R$3 no Saara? Aí a gente comprou várias coisas, calcinha, cubo mágico, várias coisinhas, e colocamos na caixa e mandamos aquela caixa para um monte de empresa que a gente foi pegando contato na internet. E aí a gente recebeu várias respostas, tipo, ai, que legal e tal, vou ver o projeto, nananã. Então, assim, foi um modo de furar a bolha. Mas... foi um jeito lúdico também de como você apresentar o projeto e chegar nas pessoas, né? Exatamente. Não foi só um e-mail, uma coisa assim, mais simples. Então, foi um jeito da gente se diferenciar. Mas, para mim, aí é uma coisa pessoal, o mais difícil, acho que é furar essa bolha, sabe? É chegar, de fato, na pessoa que vai tomar a decisão do patrocínio. Como você também disse no começo do podcast, que você falou, se você já tem essa parceria com uma empresa que já apoia o seu projeto, a chance de ela continuar nos próximos anos é maiores. Então, acaba que em projetos novos, chegar nesses lugares que já tem algo sólido com outros projetos fica mais difícil. Assim, a gente não pode desanimar por causa disso, porque senão, né, a gente desanima. Mas isso também diz uma coisa, que quando a gente consegue um patrocínio, a gente tem que fazer muito bem feito. Tem que fazer com muita seriedade, muito bem feito. Porque é isso. Também, quem está do lado de lá, né, da cadeira, quem assina o patrocínio, também se responsabiliza. Né? Se aquele projeto der errado, se acontece uma coisa ali muito grave, talvez essa pessoa pode perder, inclusive, o cargo dela, o emprego dela naquela empresa. Então, ela também está tomando um risco com você. Por isso que, quando o projeto dá certo, a chance daquela empresa renovar com você é muito alta, porque é menos risco que ela corre. Então, a gente, enquanto produtor, também tem que ter essa consciência de que é uma relação de confiança, é uma relação de parceria, e a gente tem que cuidar dessa relação, não só fazendo o projeto bem feito e como ele foi prometido, mas cuidar também dessa relação, se comunicando com essa empresa constantemente, mandando relatórios, etc. Eu acho que a nossa conversa está caminhando para o fim. Que pena. Né? E qual conselho você daria para quem está começando a trabalhar com esse mecanismo de procurar incentivos, assim? Bom, tem vários materiais, assim, tem várias coisas legais na internet que dá para... Inclusive, eu vou fazer uma propaganda. Eu tenho um canal no YouTube que é Estufa de Ideias, e lá tem vários videozinhos, assim, como escrever o objetivo do seu projeto, como montar a justificativa, como fazer o orçamento. Então, eu tento explicar de uma forma, assim, bem didática, para quem está começando poder fazer, enfim. O próprio site do Ministério da Cultura, eles inclusive lançaram um site novo recentemente que tem os manuais, como que escreve isso, como que faz isso, como que presta conta. Então, eu acho que tem que estudar. Assim, para quem está começando, mesmo eu que já tenho muita experiência, tem que estudar, não tem jeito. Como tudo na vida, né? Como tudo. Tem que pegar, tem que estudar e tem que fazer. Vai colocando os projetos nos editais, vai vendo. Se você tiver um amigo que entende um pouco melhor, manda para essa pessoa ler, para te dar um feedback. E aí é na prática, assim, né? Também tem que estudar, mas também tem que praticar, porque senão você não sai do lugar. Né? Exatamente. O projeto fica na gaveta para sempre, né? Pois é. Projeto na gaveta, né? E eu sei que você já falou do Estufa de Ideias, mas onde o pessoal pode te encontrar e procurar mais informações com você? Então, eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, mas eu olho, eu tenho as redes sociais, tem o canal do YouTube, Estufa de Ideias. Inclusive, eu sempre recebo, às vezes, vídeos que eu já gravei há 3, 4 anos atrás, as pessoas me mandam dúvida, pergunta, eu respondo todas, sou eu mesma que respondo. Tem o Instagram da empresa, que é o @estufadeideias, que também lá tem vídeos, tem coisas. E tem o meu pessoal, que é Natália Simonetti. E é isso, assim, eu não estou lá assim sempre, mas eu estou lá. Né? O importante é estar presente, né? Pois é. Então, é isso. Queria te agradecer pela oportunidade, agradecer a equipe aqui da Firjan,
pelo convite, pela oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado por receber a gente aqui, né? Quer dizer, a gente agradece, né, por você poder ter vindo aqui, ter esse horário com a gente. E foi uma conversa muito legal. Eu acho que vai tirar a dúvida de muita gente. Bom. E principalmente de gente que ainda está começando a entrar nesse meio e não sabe como funciona, né? E como você já passou tudo, né? Espero que todo mundo possa depois ir lá no perfil da Natália, do Estufa de Ideias, e poder estudar um pouco mais sobre isso e não acabar ficando triste com o seu sonho, né? Não deixa o projeto na gaveta, né? É isso.